Olá! Hoje eu vou falar sobre a história da filosofia antiga. E se você chegou aqui é porque você está interessado em saber como foi o início desta filosofia antiga. Bem, a filosofia antiga ela vai dividir-se em os pré-socráticos, Sócrates e os sofistas, e Platão e Aristóteles, e de forma tardia, que é uma parte da filosofia antiga, que é o período helenístico, ok? Agora deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como eu falei para você, o tema de hoje eu vou abordar sobre o início da filosofia antiga, ou como foi o início da filosofia antiga. Mas antes de eu adentrar mais no tema, peço que você se inscreva no canal e dá aquele seu like aí, que isso vai ajudar bastante na divulgação do canal, ok? Se você está aqui é porque você gosta de filosofia ou está buscando entender o início da filosofia propriamente dita. E você está aqui, você está aprofundando os seus estudos de filosofia. Eu não sei se você vai estudar filosofia para o Enem, ou se está estudando filosofia para o ensino médio, ou se já é um graduado tirando licenciatura em filosofia, ou simplesmente é um amante, uma pessoa que gosta de filosofia e está buscando por filosofia, buscando conhecimento por buscar conhecimento. Talvez esta seja a mais pura ou a melhor forma de fazer filosofia. Está buscando filosofia simplesmente pelo amor, pelo gosto por esta disciplina. Então vamos realmente ao que interessa. Como eu falei, essa história da filosofia antiga ela vai estar dividida com os pré-socráticos, que é um período que a gente pode datar ele por volta de 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, que lá em Mileto é uma colônia da cidade de Atenas, onde tinha Tales de Mileto, Heráclito, Xenofontes, onde falava que era a escola jônica. Se você quiser saber mais sobre os pré-socráticos, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz falando sobre os pré-socráticos. Espero que ele possa ajudar você sobre esse período da história da filosofia, os pré-socráticos, que ali começa o início do raciocínio, porque a filosofia nasce em um momento onde muitos filósofos estão colocando seus pontos de vista diferentes a respeito da realidade. A filosofia ela se separa da religião. O raciocínio ganha a sua própria liberdade. Bem diferente do que acontecia lá na Índia, no pensamento de Lao Tse Tung, de Buda, onde existe uma ligação com a religião. A filosofia ela começa a se distanciar da mitologia grega, falar que tudo está nas mãos dos deuses, o destino do homem está nas mãos dos deuses, mas não. Aqui começa o uso da razão. Quando a escrita era algo dos deuses, a fala era algo dos deuses, divino, que só os sacerdotes, os intérpretes ou os rapsosos, que eram os poetas como Homero e Hesíodo, que falava sobre as epopeias, sobre o nascimento dos deuses, o nascimento do mundo e etc. Isso era tudo divino, a fala era divina, a palavra era divina. Quem poderia escrever naquela época lá, nas cidades gregas, eram pessoas importantes. Então pega essa visão aí. Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, eram pessoas importantes para a época, porque sabiam falar e sabiam, de certa forma, escrever. Alguns escreviam e outros não. E o que sabemos desses pré-socráticos são apenas fragmentos. E normalmente a gente sabe dos pré-socráticos sobre o que Platão escreveu sobre eles, o que Aristóteles escreveu sobre eles. Ok? Pegou essa visão sobre os pré-socráticos, o primeiro período do início da filosofia? Qual é o segundo período do início da filosofia? Sócrates e os sofistas. Bem, com o uso da razão, muitas pessoas escrevendo, muitas pessoas dando pontos de vista diferentes da realidade, lá com Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Xenofontes, dando esses múltiplos pontos de vista da realidade, começa a vir os sofistas ensinando outras pessoas. Os sofistas eram considerados sábios ou professores do saber. Os sofistas foram responsáveis pela divulgação do conhecimento filosófico, do conhecimento científico. Mas os sofistas tinham um problema. Os sofistas, eles usavam de todo ou qualquer argumento para justificar a sua linha de raciocínio. Não tinha compromisso com a verdade ou a busca pela verdade.
Bem, para você saber por que os sofistas nasceram, você tem que entender uma coisa. A Grécia está passando por uma transformação, especialmente a cidade de Atenas. Então, os sofistas estavam com a proposta de ensinar outras pessoas a argumentar na Assembleia. Os sofistas nasceram para resolver um problema na polis de Atenas, na cidade de Atenas, onde os nobres precisavam que seus filhos ou seus parentes aprendessem a argumentar. Porque sabe lá, na Grécia Antiga, com a polis, o poder não estava na descendência divina, o poder não estava na descendência hereditária de um rei, mas o poder estava em quem sabia argumentar e falar bem. Então, os sofistas nascem dessa parte aí de Atenas com a proposta de ensinar outras pessoas. Os sofistas estavam resolvendo um problema. E os sofistas eram os continuadores dos pré-socráticos. Mas vem Sócrates que fala que os sofistas são corruptos, vendem o conhecimento. E o conhecimento não é para ser vendido, o conhecimento é para ser dado. Falam que hoje muitos professores brasileiros sofrem da crise de Sócrates, que acha que não deve cobrar pelo seu conhecimento ou acha que deve receber muito pouco pelo seu conhecimento. E os sofistas, especialmente Protágoras e Gógias, são dois sofistas muito famosos, eles não tinham vergonha de cobrar pelo seu conhecimento. Especialmente os sofistas mais pobres, eles cobravam pelo seu conhecimento porque eles viviam pela divulgação ou pelo ensinar conhecimento. Ensinava retórica e oratória. E Sócrates ensinava tudo de graça. Sócrates falava que nada sabia. Sócrates foi um professor que ensinava tudo de forma grátis porque ele falava que ele não tinha sabedoria nenhuma. Então Sócrates foi um cara que lutou, que debateu muito com os sofistas. Você pode encontrar no registro até de Apologia a Sócrates de Platão algumas pessoas falando que Sócrates é sofista. E Sócrates elogia o sofista falando que ele admira muito uma pessoa que tem a habilidade de ensinar a falar bem, de ensinar a sabedoria. Bem, primeiro período aí, segundo período. Primeiro período, os pré-socráticos, segundo período, Sócrates e os sofistas, onde os sofistas cobravam pelo ensinamento e Sócrates não cobrava pelo ensinamento. Os sofistas estavam resolvendo o problema na cidade de Atenas, que era ensinar as pessoas a falar bem, porque em Atenas, na democracia ateniense, o poder estava no logos, na razão, mas abre aspas aqui. A democracia ateniense é diferente da democracia de hoje. Na democracia ateniense, em Atenas tinha por volta de 500 mil pessoas. Mais ou menos 300 mil dessas pessoas eram escravos. 50 mil dessas pessoas eram estrangeiros. Crianças e mulheres não participavam da democracia ateniense. Então o resto que sobrava eram as pessoas que podiam falar em praça pública, que podiam dar pitaco na política daquela época, 10%. Então a democracia ateniense era reservada para poucas pessoas. Não tinha que ser escravo, não poderia ser estrangeiro, não poderia ser mulher, nem poderia ser criança. Então eram poucas pessoas. E essas poucas pessoas, esses 10%, os sofistas estavam preocupados em ensinar eles a falar e a argumentar bem para outras pessoas. E Sócrates argumentava, mas o problema de Sócrates é que Sócrates não estava querendo ensinar nada. Sócrates estava apenas buscando um conceito, buscando uma essência. Ele falava do logos, esse buscar essa essência das coisas. Então Sócrates caminha nessa linha aí de buscar uma certa essência e automaticamente Sócrates não desenvolveu nenhum dogma. Sócrates simplesmente perguntava e no final disso tudo ele não dava o conselho de alguma coisa, mas simplesmente fazia essa maiêutica que levava a sua pessoa, o seu ouvinte, ao desgaste de conhecimento, simplesmente para a pessoa perceber que nada ela sabia. E Sócrates não deixou nenhum dogma, não deixou nenhuma doutrina. Então, essa linha de Sócrates e os sofistas. Vamos para a terceira linha aí da filosofia antiga, com Platão e Aristóteles. Platão já é um discípulo de Sócrates. Platão ele escreve. Platão escreve sobre Sócrates. Sócrates nada escreveu. O que sabemos de Sócrates é sobre o que Xenófanes, se não me engano, e Platão escreveu sobre Sócrates. Então, Platão escreve e dogmatiza
a doutrina, as ideias de Sócrates. Platão cria a doxa, a episteme, que a doxa é viver no mundo da opinião, a episteme é atingir ou adquirir o conhecimento verdadeiro. Que nem Platão lá, se você já leu lá o Mundo das Ideias de Platão ou a Alegoria da Caverna, você vê essa saída do homem da escuridão, das sombras é as doxas, a doxa, quebrando a corrente das opiniões, das ideias pré-estabelecidas para alcançar a episteme, que é o mundo das ideias, que é o sol, na analogia de Platão. Então Platão escreve Apologia a Sócrates e Platão começa a escrever. Platão se torna um ícone da filosofia. Platão se torna um intelectual. Platão funda sua academia reservada, ensinando outras pessoas o que ele sabia, o que ele aprendeu de Sócrates. Sabe que Platão não foi discípulo apenas de Sócrates, mas Platão ele estudou no Egito, Platão ele foi discípulo de Clátito, se eu não me engano, Clátito, sei lá, vou colocar o nome desse cara aqui, que esse cara foi discípulo de Heráclito, depois esse cara se tornou mestre de Platão. Então Platão também aprendeu muito com os pitagóricos. Platão nas ideias de Platão tem uma pegada muito religiosa. Platão fundamenta a sua doutrina filosófica, ok? O mundo das ideias. Então depois de Platão vem quem? Vem Aristóteles. Aristóteles já é um cara que critica Platão. Para Aristóteles não está no mundo das ideias as coisas. Está aqui. Aristóteles traz aqueles conceitos de Platão para a realidade. A vida ela se constrói nessa constante mudança. Então Aristóteles traz toda a organização da filosofia. Aristóteles ele fundamenta a filosofia organizando, dividindo o que é biologia, o que é a filosofia primeira, a filosofia cosmológica. Aristóteles ele divide ali falando que aquela filosofia dos pré-socráticos que eu acabei de falar é uma filosofia cosmológica, uma filosofia preocupada com a natureza. Aristóteles divide falar que a filosofia de Sócrates, os sofistas, é uma filosofia preocupada com o humano. A filosofia de Platão é uma filosofia mais religiosa, mais metafísica. Então, Aristóteles vai dividindo o que é a biologia e etc. Aristóteles dá uma base. Aristóteles ensina sobre lógica, aquilo que os sofistas ensinavam a falar bem, a ter o pensamento racional. Aristóteles, quando funda o seu liceu, a sua academia, os seus peripatéticos, ele fala sobre essa capacidade de ter um pensamento lógico, de pensar logicamente. Aí está Aristóteles fundamentando aquilo que Platão e Sócrates criticavam, que não poderia ensinar ao público, o grande público, ensinar lógica para aprender e vencer no debate. Aristóteles ensina. Aristóteles vai contra aquilo que Platão ensinava. Então, e Aristóteles, ele ajuda no quarto movimento aí da filosofia antiga, que é o período helenístico. O período helenístico, ele vai de 200 a 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, que o período helenístico é o período do domínio macedônico, ou Império Macedônico, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi discípulo de Aristóteles. Filipe, que era o pai de Alexandre, contratou Aristóteles para formar Alexandre como um cara forte, um cara sábio, exemplo quase próximo aí de um filósofo, um imperador. Mas Alexandre o Grande queria dominar mesmo. Então Alexandre o Grande dominou a cidade de Atenas, dominou a Pérsia, fez contato com as culturas orientais e durante esse período aí das invasões alexandrinas nasceu escolas filosóficas como o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o estoicismo e outras linhas filosóficas. Percebeu aí toda essa linha do pensamento filosófico da filosofia antiga? Gostou bastante aí? Comente aí o que achou, se eu falar alguma coisa errada, comente aí também. Se possível aí, dá o seu like e divulgue esse conteúdo para mais pessoas. É um breve resumo sobre a filosofia antiga, ok? Gostou aí? Então eu tô indo, porque até minha voz já secou aqui. Vou tomar um pouquinho de água e até o próximo vídeo assim. Fui!